Que alegria, meus irmãos, ter a oportunidade mais uma vez de estar abrindo esse momento de retiro. E eu já quero afirmar que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, ele está aqui nesse culto. Hoje eu vou falar sobre um assunto leve e ao mesmo tempo terrível. Hoje eu vou falar do amor de Deus. Mas antes de abrir a palavra para explicar um pouco, expor um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus, eu quero dizer que há poucas pessoas que de fato se rendem a esse amor. E esse amor é um privilégio para essas pessoas, é um privilégio para nós que fomos alcançados por esse amor. Mas, já que o Senhor é bondoso e amoroso, Ele também é justo com aqueles que não se entregaram de fato a esse amor. O missionário Paul Washer, em uma das ministrações, ele disse no início da mensagem a seguinte frase: eu vou dizer uma verdade terrível das Escrituras. E ele estava ministrando para milhares de pessoas, muita gente estava lá para ver a ministração dele, ele estava aqui no Brasil, e ele disse: eu vou dizer a verdade mais terrível das Escrituras. E aí ele disse: vocês estão preparados? Aí as pessoas já ficaram meio assustadas, não sabiam o que esperar. Então ele disse: a verdade é que Deus é bom. E aí você pergunta: como que isso pode ser uma verdade terrível? Como Deus pode ser bom? O fato de Deus ser bom é uma verdade terrível. Aí ele disse: é muito simples, é porque você não é. Então, diante dessa justiça de Deus, diante dessa bondade de Deus, nós encontramos algo que nós encontramos uma verdade que une, que resolve esse problema. O que resolve o problema do homem não ser bom e o fato de Deus ser bom, do homem ser imperfeito, incapaz, e Deus ser totalmente perfeito, o homem ser pecador e Deus não ter pecado. Como que esses dois podem se unir? Através do amor. Abram a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. É um texto muito conhecido, mas é um texto maravilhoso, impactante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu vou ler do verso 35 ao verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o que seria de nós sem esse amor? Como que nós poderíamos alcançar a salvação se não fosse por meio desse amor? Seria pela lei? Muitos tentaram. A lei estava totalmente explicada, havia uma orientação mosaica, Deus estava com seu povo, mas o povo transgredia a lei. O povo não conseguia se justificar por meio da lei, porque vivia transgredindo ela. O povo estava condenado porque a lei
Não, porque era muito difícil, é muito difícil cumprir com o que a lei está dizendo. É muito difícil você ser totalmente correto diante de um Deus tão perfeito. Como nós podemos alcançar a salvação diante de uma verdade dessa? O fato de sermos corrompidos, termos desobedecido a Deus, tendo tudo com Ele, desobedecemos a Ele. E como podemos cumprir a lei se nós a transgredirmos? Então, a carta de Paulo, no capítulo 8, no começo, ele vai dizer que a lei estava enferma pela carne. Então, não é possível alcançar a salvação por meio da lei. Seria por meio das obras? É o que eu quero lembrar vocês, falar com vocês um pouco sobre aqueles que não foram alcançados pelo amor de Deus. Aqueles que não estão com Cristo, mas que fazem boas obras. É claro que quando estamos diante de um ladrão, quando estamos diante de um criminoso, pessoas que cometem atos terríveis, nós olhamos para ele e facilmente conseguimos julgar e dizer: esse homem não tem salvação, esse homem, o lugar desse homem é no inferno, não temos como ter parte com esse homem, porque ele é ruim para as pessoas, porque ele não faz nada de bom. Além de ser ruim com as pessoas, ele transgride a lei de Deus, ele não é um homem que segue os princípios de Deus. Então, não há salvação para esse homem. Para a gente é fácil julgar esse tipo de pessoa. Mas como que você julga uma pessoa que tem uma vida correta, uma vida ética boa, uma pessoa que não desrespeita as leis de trânsito, uma pessoa que não joga lixo na rua, uma pessoa que segue todas as leis do código, uma pessoa que trata bem a sua família, um homem que não trai a esposa, uma mulher que não trai o marido, um filho que não é rebelde com os pais, um filho que ajuda e respeita os pais, pessoas éticas, pessoas moralmente aceitas pela nossa sociedade. Como que você julga uma pessoa desse jeito? Como que você olha para uma pessoa dessa e diz: poxa, essa pessoa, ela alimenta moradores de rua, ela tem um costume muito bom, um hábito muito bom de fazer bem às pessoas. Essa pessoa é tão boa. Será que Deus não teria compaixão dela se essa pessoa não se entregar a Cristo, se essa pessoa não se arrepender, não reconhecer que é pecadora, não se ajoelhar, se prostrar diante do Deus tremendo e dizer: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu não mereço ser salvo, nada que eu faça pode me salvar. Se essa pessoa não tivesse essa rendição, essa pessoa vai para o inferno, com todas as coisas boas que ela fez, com toda a carga de alimentos que ela deu para pessoas de rua, com toda a bondade que ela teve com sua esposa ou seu marido, com toda a obediência que ela teve a seu pai e sua mãe. Ela não teve o principal, a salvação em Cristo Jesus, não rendeu, não teve arrependimento. Portanto, essa pessoa buscava glória para si, buscava um orgulho próprio, buscava ser aceito, mas não buscava a salvação em Cristo Jesus. Essa pessoa não será salva se não for pela graça de Deus. Então, antes de falar sobre o amor, os privilégios do amor, eu quis dar um panorama do privilégio que vocês têm. Porque a verdade, meus irmãos, é que não adianta falarmos que o amor de Deus é presente se não entendermos o efeito que a ausência desse amor tem. Se não entendermos que quando não estamos com Cristo, nós não temos nada. Então, o fato de você já ter esse vínculo, o fato de você ter se entregue a Jesus Cristo, o fato de você ter arrependido-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus e hoje você é salvo, isso já basta, isso já é graça sobre a sua vida, isso já é misericórdia de Deus, isso já é o efeito do amor que Deus tem por você. Só por isso você deve ter graça, só por isso você deve ser grato, melhor dizendo. Mas o amor de Deus, ele é perfeito. E ele possui características que somente o amor de Deus possui, que somente o Senhor possui, em sua plenitude, em sua perfeição. Somente Deus possui algumas características. Somente Deus possui, de fato, a perfeição. Então, a primeira característica que eu queria dar ao amor de Deus
apresentado pelas Escrituras é que o amor de Deus é um amor doador. O amor de Deus existe desde o princípio, desde a fundação do mundo. As três pessoas da Trindade já se amavam, o Pai ama o Filho, desde a fundação do mundo, a Bíblia vai dizer, e o Filho ama o Pai. O amor já existe desde o princípio, o amor de Deus já existe desde o princípio. Mas Deus não guardou esse amor para si mesmo. Deus já amava a si mesmo. Dentro das três pessoas da Trindade existia um vínculo perfeito. Não havia a menor necessidade dele compartilhar. Mas ele compartilha. Ele divide. Ele divide esse amor para pessoas que simplesmente se rebelaram contra ele. Pessoas que simplesmente o desobedeceram. E ele manifestou esse amor. E como esse amor foi manifesto? Isso está na primeira carta aos João, capítulo 4, versículo 9, que diz: nisto se manifestou o amor de Cristo em nós, e o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para que por meio dele vivamos. É esse o amor que foi manifestado em nós. O amor já estava com Deus, mas ele manifestou esse amor através da pessoa de Jesus Cristo. Criou um vínculo entre nós e Deus. Criou um vínculo entre você e a pessoa de Cristo. Purificou você dos pecados que você cometeu. O amor de Deus, ele é doado da forma que um pastor doa a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, na parábola do pastor, do bom pastor, que deixa as 99, ele deixa bem claro isso. Do pastor que deixou as 99 no aprisco e foi atrás da ovelha perdida. Um pastor que deixou tudo que tinha e foi atrás da ovelha, daquela que ele queria resgatar. Do Deus que abandonou sua imortalidade, abandonou sua glória, deixou de lado toda a sua glória, se esvaziou de si mesmo e se pôs no lugar de homem, se pôs no corpo de um ser humano. Um bom pastor que se colocou no lugar de uma ovelha. É esse o amor doador de Deus. Você tem noção que Deus se doou por você? Tem noção que as Escrituras nos ensinam de que graças a essa doação, esse amor doador de Deus, nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Embora ele ainda exista na nossa carne, embora ainda possamos passar por diversas tentações, mas ele não tem domínio sobre nós, porque por meio do Espírito de Deus conseguimos vencer o pecado. Como ele pode nos perdoar, meus irmãos? Como ele pode perdoar tamanha ofensa que nós cometemos contra ele? Diversas vezes desobedecendo, diversas vezes entristecendo o coração de Deus. Como ele pode nos perdoar? Ele pode nos perdoar porque o seu amor é um amor doador. Ele traz esperança àquele que está condenado. Ele traz vitória àquele que está derrotado. Traz cura ao que está cinzento. Traz alento àquela alma angustiada. Esse amor é tão grande. Ele aquece um coração que já está frio. Um coração que está perdido. Um coração que não tem nenhuma perspectiva, mas o Senhor o alcança e puxa. Ele deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha perdida. E puxa através desse amor. Esse amor doador. Cada um de vocês que estão aqui foram alcançados pelo amor doador de Deus. Cada um de vocês que estão aqui foram alcançados pela misericórdia de Deus. Cada um de vocês foram alvo da graça de Deus. Somos salvos por meio desse amor. E o Senhor é tão maravilhoso que não é só isso que
não são só esses privilégios, e que privilégios. Nós percebemos que o amor de Deus, ele atravessa qualquer dificuldade que nós passamos, qualquer dificuldade dessa lista aqui que Ele nos deixou. Fome, nudez, perigo. Qual é a sua dificuldade, meu irmão? Será que você está com uma dificuldade física? Será que há uma doença? Há algo que está te incomodando fisicamente, te impedindo, e você chora, e você não se questiona, e muitas vezes acha que Deus o abandonou? Essa doença não vai te separar do amor de Deus. Será que você está com uma dificuldade emocional? Talvez passando por uma ansiedade, talvez passando por um momento de muita insegurança, talvez passando por uma situação que você não consegue mais colocar sua cabeça no lugar. E você veio para o retiro, mas a sua mente está lá, angustiada. E aquela situação, como que eu vou resolver? Eu quero dizer que essa situação não vai te separar do amor de Deus. E seria dificuldade financeira? Ora, vivemos em um mundo onde tudo é movido a dinheiro. Obviamente, quando nós não temos dinheiro, nós nos sentimos desamparados. Às vezes, uma dificuldade, quantidade de dívidas que vem à nossa vida, elas nos transtornam. E não conseguimos fazer mais nada. Vamos louvar a Deus pensando nas dívidas. Vamos para a igreja, para o trabalho pensando nas dívidas. Vamos para a rua pensando nas dívidas. Deitamos na nossa cama pensando nas dívidas. Acordamos pensando na dívida. E aí você não sabe se culpa, se você questiona Deus. E acha até que você foi esquecido por Deus, por estar passando tamanha dificuldade. Mas eu quero te lembrar de que Deus, Ele está olhando para você. Porque essa dificuldade também não vai te separar dele. Todas essas coisas, diante de todas as dificuldades e aflições, somos mais do que vencedores. Deus te vê até nos momentos de maior fragilidade. Será que quando você peca, você se sente angustiado porque não queria pecar contra Deus, e esse pecado fica na sua mente e você diz, meu Deus, agora não tem como mais. Eu não posso me reconciliar com Deus porque eu pequei. E talvez não há esperança para mim. Agora eu estou distante desse amor. Agora eu estou distante de Deus. O texto de João vai dizer, filhinhos, não quero que pequeis, mas se pecares, tens advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Esse advogado é o pastor que se sacrificou por você, que subiu ao madeiro e ressuscitou. Ele perdoou os seus pecados naquela cruz. E agora você tem a oportunidade de se erguer e caminhar com Cristo. Porque a sua vitória será infinitamente maior do que você possa imaginar. A palavra de Deus também diz isso, que Deus tem poder para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você tem herança com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Você tem uma herança reservada para você lá no céu. Quando você estiver diante dos portões da glória, as portas se abrirão e você entrará, porque o Rei terá perdoado as suas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. As suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Hoje você é alvo mais que a neve, porque você foi limpo, você é salvo. Por meio do quê? Como que um Deus tão bondoso pode ter tanta misericórdia, pode ter tanta compaixão com quem não é bom? Por meio desse amor, esse maravilhoso amor. Um amor que é doador, um amor que é presente, um amor que atravessa qualquer dificuldade. E uma terceira coisa que eu gostaria de dizer aqui, esse amor é eterno. Olha que maravilhoso. É um amor persistente. Meus irmãos,
você se entregou a Jesus Cristo. Você tem noção que quando nessa parte do texto, quando ele fala nem anjos nem principados poderão nos separar do amor de Deus, você tem noção que se uma legião de demônios vier e tentar te separar, eles não vão conseguir? Você tem noção de que o diabo e os seus demônios terão que olhar e não poderão fazer nada, não poderão impedir que você esteja no céu com o Criador. Eles podem te oprimir e vão fazer de tudo para tirar a sua paz, mas eles não podem tirar o que é seu por herança. Herança garantida por Jesus Cristo. Tem noção disso? Tem noção dessa beleza? Tem noção dessa perfeição? Esse é o amor que Deus nos apresenta. O que pode te separar desse amor, meus irmãos? Será que alguma dificuldade poderia te separar desse amor? A verdade das Escrituras nos mostra que não podem, porque a sua aliança com Deus é eterna. Esse amor eterno está presente com você em todo o tempo. Você experimenta esse amor. Sabe quando você está na sua casa e passa por algum conflito familiar? Talvez um conflito que não esteja dentro da sua família em si, mas que está envolvido com a sua família, e aquilo te atordoa, e de repente você ora e entrega aquilo a Deus, e acontece algo que você não esperava, e de repente vem a paz. A paz vem no seu coração, a paz dada pelo Espírito. Isso aí é um experimento do amor de Deus. Você está experimentando o poder de Deus, o amor dado através do Espírito que habita em vocês. Até mesmo no trabalho. Às vezes nos estressamos muito no trabalho, às vezes tem muitas coisas para fazer e nos sentimos angustiados, então fechamos os olhos, oramos, entregamos a Deus aquela dificuldade, então sentimos uma paz e de repente tudo se encaixa e nós conseguimos fazer tudo da forma perfeita. O Senhor derramando a sua graça sobre você, o Senhor derramando, te permitindo, melhor dizendo, experimentar das ações do Espírito Santo, que você só experimenta por meio do amor de Deus. E na igreja, que é onde nos reunimos para louvar a Deus, nos reunimos para louvar ao Senhor, dentro da casa dele. Então, um abraço de um irmão te consola. Então, alguém é tocado por Deus para te abençoar financeiramente. Então, quando o louvor está sendo entoado, você sente um alívio, um conforto. Seu coração que estava totalmente preocupado agora se sente que está leve. Você está experimentando esse amor. Esse amor que é presente e é eterno. Eu não sei como que você chegou nesse retiro hoje. Hoje é o primeiro dia. Eu não sei se você chegou atribulado, com alguma situação que está de fora. Não sei se você chegou ansioso. Não sei se você chegou triste. Mas eu quero te convidar a entregar tudo nas mãos do Senhor. Quero lembrar a você que nenhuma dessas coisas, e não importa o que seja, nenhuma dessas coisas poderá te separar do amor de Cristo. Isso que está te incomodando, ainda que sejam opressões malignas, nem anjos e nem principados podem te separar do amor de Deus. Não tenham medo. Lembrem do vínculo que te traz aqui. O vínculo que impede que você esteja lá fora no mundo e agora esteja no caminho da salvação, o único caminho que te permite estar aqui reunido com os irmãos para se aproximar, buscar a Deus. Esse vínculo, Jesus Cristo, se entregou por você, se doou por você. Eu quero te convidar, te lembrar que, apesar de tudo isso, você é mais do que vencedor. E agora te convidar a buscar o reino.
Busque o reino nesse retiro. Deixe suas preocupações de fora. Elas não importam. Doe-se pelo Senhor. Ame ao Senhor. Olhe o que Ele já fez por você. Ame-o. Entregue-se ao Senhor. Busque a Ele, porque Ele foi atrás de você e te resgatou. Ame-o, porque Ele te amou primeiro. Ame-o com esse amor eterno. Retribua, na medida do possível, esse amor maravilhoso que você recebe do Senhor. Separe um tempo para adorá-lo, separe um tempo para falar com Ele, para ler a palavra. Entregue-se ao Senhor. Participe dos cultos, de coração aberto. Entregue-se ao Senhor. Porque você foi amado. Você é amado e será amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar.